Olá, muito bom dia! Está começando mais um programa TV News. Olha, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência nesta manhã. Agradecer a você que está nos assistindo aí através do canal 24.2 pela operadora ATVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho aí através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição. É de forma rápida, gratuita e segura. Clica lá no inscrever-se, faz a sua inscrição e vem fazer parte desta grande família que é a TV e essa grande família que está completando agora 20 aninhos. A gente vai ter um ano de comemorações aí sendo preparadas para você. E claro, não esquece também de ativar as notificações, porque todos os dias a gente entra aqui ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo, te deixando informado. Além de tudo, temos quadros diários. A gente fala sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. A gente fala sobre direito, trazemos temas importantíssimos e relevantes para você. E claro, tudo isso você encontra por aqui. A gente fala também aí sobre arte, cinema, cultura, política, tem poesia, tem gente vitoriosa aqui também. E claro, a gente traz muitas curiosidades, entretenimento, tudo isso para você de uma forma bem carinhosa todos os dias a partir das 10 horas. Então, a gente tem esse encontro marcado. Não esquece de seguir a gente também através do nosso Instagram. Entra lá, segue a gente, acompanha um pouco aqui do que acontece nos nossos bastidores, acompanha ali os nossos trechos de entrevista, acompanha também por lá as nossas notícias diárias. Entra lá, segue a gente, TV Play Oficial. Se tiver alguma sugestão, personalidade de Itabuna ou região que você quer que a gente traga, manda para cá também, a gente recebe com muito carinho. Existe um tema específico, existe um profissional específico que você quer que a gente traga, manda também para a gente. Não esquece que durante o nosso programa, o nosso chat aqui do YouTube fica aberto. Tiver alguma sugestão, feedback, pode deixar que a gente recebe com muito carinho. Olha, e hoje é dia então do quadro Bem Viver com Priscila Cel. Ela que traz aqui os assuntos mais pertinentes sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então hoje é dia de Bem Viver com Priscila Cel. Vai ser 10h30, Silas? Pra mim era às 10, mas a gente vai ficar com Priscila Cel então às 10h30. Então vamos pro giro policial? Vamos começar o dia então com o giro policial. Vixe, Maria, pegou aqui minha mão. Olha, deixa eu falar com vocês. A gente agora tem um quadro aqui especial que fala aí sobre polícia. A gente vai falar sobre segurança pública, a gente vai trazer aqui as notícias do nosso estado. Olha, então, Itabuna e região segue aí com ocorrências liberadas e claro, a nossa região está agora calma. Teve uma ocorrência, então, na noite do dia 20 de janeiro, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, então, para verificar a denúncia de perturbação de sossego, que é uma denúncia, então, ali contra o som automotivo. Segundo ali a denúncia, esse som automotivo estava com volume muito alto, um volume excessivo, no bairro Ruinha, que fica localizado, então, em Ibicaraí, aqui na Bahia. Ao chegar ao local, os policiais então solicitaram à proprietária do veículo, um CrossFox amarelo, que desligasse então o som, sendo atendidos ali de imediato. Pouco tempo depois, ao retornar, os agentes então relatam que, durante esse momento, eles foram alvo então de ofensas e desacato por parte de duas mulheres, sendo elas mãe e filha. Diante então da situação, a Polícia Civil requisitou o apoio de outras duas guarnições para conter os ânimos e também conduzir as envolvidas ao plantão.
Elas vieram então aqui ao plantão policial aqui em nossa cidade, Itabuna, onde o delegado plantonista lavrou um termo circunstanciado por desacato. O veículo foi removido então ao pátio por questões administrativas. Ou seja, esse fato aconteceu então na noite de ontem, em Ibicaraí. Duas mulheres estavam com um barulho excessivo, com música muito alta, o som automotivo. E durante esse momento foi chegado ali a guarnição policial e eles foram alvo, então, de desacato. Elas duas foram tragas aqui para Itabuna, trouxeram para Itabuna, onde o delegado plantonista lavrou ali o termo de desacato e o carro, então, foi levado ao pátio. O carro está no pátio e a gente fica no aguardo. Até o momento, o carro segue por lá, elas não estão presas e elas seguem ali sob o comando da justiça. Precisarem, então, elas retornam à delegacia. Até então, aqui em nossa cidade, a segurança continua aí com um momento calmo, né? Nesse primeiro mês do ano, a gente segue trazendo aqui as notícias para vocês. Itabuna não registrou até o momento nenhum número alto em mortes, assalto ou nada do tipo. Entretanto, a nossa Bahia segue sim com violência iminente. Tivemos um caso muito grave da cidade de Ilhéus. Um caso onde uma moça, ela estava ali, uma moradora de Ilhéus, estava fazendo uma caminhada pela manhã, quando de repente ela é abordada por dois indivíduos em uma moto. Eles então chegam ali próximo à moto da moça e nesse processo ela vira para entender o que estava acontecendo. Eles então dão a voz ali de assalto, falam, né, sobre a situação, que querem celular, querem dinheiro, e ela então estava sem nada, estava fazendo apenas uma caminhada com um amigo. Quando então eles pegam ali a faca e faz golpes, dispara golpes de faca contra a vítima. E o que acontece é o seguinte, essa vítima ela veio a óbito, infelizmente, no local mesmo, ali naquela avenidazinha que a gente vai para a praia, que a gente tem acesso às praias do sul, ou seja, o corpo ficou lá por algumas horas, isso foi cerca de 7 horas da manhã, que ela estava indo fazer a caminhada, o corpo ficou ali até mais ou menos 9 horas, a polícia estava fazendo então as investigações, o local sendo preservado, porém o corpo continuou por lá. O segundo indivíduo que estava com ela, que era um amigo então, que eles estavam fazendo essa caminhada, assim que um dos bandidos começa a disparar ali os golpes de faca, ele então tenta afastar, apaziguar a situação com o guarda-chuva que ele estava na mão. Nesta semana, no caso a semana passada, que foi quando aconteceu isso, ela estava durante toda a semana muita chuva, então eles estavam caminhando e utilizando o guarda-chuva para se prevenir caso viesse a chover. Então ele tenta ali apaziguar a situação, diminuir a situação com o guarda-chuva e nesse momento então que ele tenta bater no indivíduo com o guarda-chuva, ele também recebe um golpe de faca. Ele segue se recuperando então no Hospital Costa do Cacau, que é um hospital regional, atende aqui a toda a nossa região, Itabuna, Ilhéus e Ibicaraí, atende também Itajuí, Piruçuca e diversos outros locais aqui que fazem parte então do nosso recôncavo. A gente sabe a importância agora, né, de falarmos sobre o caso para que a justiça seja feita, né? Um caso muito triste, um caso que dói. A gente vê as imagens ali, um local de praia, e nesse momento, então, começo de ano, muitas pessoas de férias, muitos turistas, a gente sabe que o policiamento precisa ser redobrado, a gente precisa ter segurança, a gente precisa cobrar segurança, a gente precisa dos nossos policiais trabalhando para que coisas como essas não aconteçam. Ali, em plena luz do dia, existiam muitas pessoas caminhando naquele local. Há um acesso também muito fácil ali, ou seja, você vai para as praias, você do outro lado da pista tem acesso a uma área residencial, há uma área também que tem academia, ou seja, um fluxo intenso de pessoas por ali e que eles não mantiveram então ali a segurança e que infelizmente aconteceu esta situação. A gente sabe também sobre Jequié. Jequié registrou então ali nas primeiras 24 horas muitas mortes violentas. O estado da Bahia então se encontra agora em uma situação que precisa mais de atenção.
Jequié, então, registra essas mortes ali nos primeiros dias do ano, nos primeiros dias de janeiro. A gente sabe que Jequié precisa agora tratar sobre segurança pública, tratar também ali das vias que os moradores falam muito que não são iluminados, que a claridade também precisava existir para que pudesse andar ali, caminhar pela cidade com mais segurança, né? O que dificulta tudo isso são séries de fatores que prejudicam então a segurança ali do cidadão. Olha, então, Jequié, a prefeitura de Jequié, então, está com manutenção, segue em manutenção e ampliação também dos serviços de iluminação pública. Eles colocaram uma nota ali através do Instagram da cidade, nas redes sociais, falando que a Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Serviços Públicos, segue promovendo ações de manutenção e serviços de ampliação da iluminação pública, garantindo mais segurança à população. Então, segunda-feira ontem, 20 de janeiro, eles começaram ali trocar as luzes, fazer a substituição das luzes normais pela LED. E eles estão também colocando ali mais modernidade para esse local, trazendo então ali novos serviços e, além de tudo, ampliando o serviço público, o serviço de segurança pública, trazendo novas guarnições para a cidade. Então, eles deixaram claro ali através das redes sociais que novas lâmpadas LEDs foram instaladas, que durante toda a cidade eles estão fazendo essas trocas e que também vai ter policiamento maior e mais eficaz na cidade de Jequié. O intuito, então, é garantir que os serviços eles sejam mantidos durante todo o ano e que também a segurança pública ela passe a existir de uma forma melhor em Jequié. A gente vê que esses casos que a gente traz aqui, quando a gente fala sobre a nossa Bahia, dá uma tristeza, né? A gente sente muito, porque são muitos jovens sendo mortos. A criminalidade, ela tem aumentado muito aqui na Bahia, tá? A criminalidade, a violência, as mortes com violência, é algo que impressiona. Os números estão aí, os números existem, os números falam muito sobre isso, né? Sobre essa questão. A gente percebe que quando a gente não tem uma segurança, quando a gente vê que o cidadão de bem, ele tem medo de andar na rua, quando a gente vê, então, que o cidadão de bem, ele tem que agora, não pode andar na rua com celular, você desce do carro, você fica com medo. Você desce do carro, tem que guardar a bolsa, tem que fazer diversas coisas. Não pode deixar nada aparente ali nos bancos, porque senão é capaz de você chegar à sua janela, o vidro está quebrado, tentaram invadir seu carro. A Bahia, até o ano passado, até ali mais ou menos o mês de junho, o primeiro semestre então de 2024, foram 2.803 mortes violentas aqui no estado da Bahia, o primeiro semestre, então, do ano de 2024. No segundo semestre, então, de 2024, foram 2.915. O número, então, aumentou ali e a gente percebe que é uma quantidade muito grande. São muitas vidas sendo ceifadas, muitas vidas que deixam de existir ali devido à criminalidade, devido a essa taxa que, infelizmente, se a gente não mudar, se formas não forem implementadas, né? Porque o jovem entra no mundo do tráfico. A gente precisa trabalhar em cima disso para que a gente consiga baixar esse número, para que a violência diminua. Precisa ser feito medidas que tragam lazer, que ofereçam qualidade de vida ao jovem. O jovem precisa de atrações. Quais seriam essas atrações? A gente anda aqui pela Bahia, no interior pelo menos, a gente não encontra praças com uma estrutura bacana para o jovem. Se hoje o jovem não consegue mais brincar, porque até bastante tempo, acho que uns 10 a 15 anos atrás, a gente conseguia ali observar que dava para você brincar na rua, né? A criança era criada ali brincando na rua, próximo à sua casa, brincava com os colegas de rua, do bairro, os vizinhos, os familiares. Hoje não. E ficava até tarde, hein? Ficava até 10, 11, meia-noite, criança brincando na rua sem perigo nenhum. Hoje em dia, dá 10 horas da noite, a gente já fica com medo de andar na rua. Quem dirá se deixar uma criança brincar? Então, a criança ela é criada dentro de casa, presa, sem atrativo.
E aí o que o mundo do crime oferece é o dinheiro fácil, é essa liberdade, o acesso à rua, você anda sem medo. E claro, para essa realidade de periferia, de desigualdade social que nunca é mudado aqui no Brasil e que só vai haver mudanças se investir em educação de qualidade, se investir também em áreas de lazer para as crianças, que claro, essas precisam ser as propostas de governo. A gente, quanto população, precisa observar quais são as propostas. Em primeiro lugar, segurança pública. Segundo, educação. A gente precisa buscar agora por educação. Os nossos jovens estão aí fora da sala de aula. A gente vê a quantidade de menino envolvido com o tráfico de drogas. A Bahia, ela registra morte por horas, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jovens. E são jovens aí com idade de 14, 13, 19 anos, com a vida inteira pela frente. E não sabe nem o que está fazendo aí nesse mundo, mas que optou pela escolha errada. Infelizmente, são situações que vão se perpetuando e a cada vez mais a gente vê os assaltos, é menino de 15 anos, 16 anos roubando. Então, assim, para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga ter uma diminuição, então, nas nossas taxas de mortalidade, nas nossas taxas, então, de criminalidade, essas mortes violentas, essa hostilização também que por partes, quando a gente fala aí sobre a criminalidade, sobre essas mortes, para que ela pare de acontecer, para que ao menos diminua, é investir em segurança pública nas cidades, é investir em educação. Só a educação consegue transformar isso, gente. Só a educação. Então a gente precisa agora que os nossos governantes, né, eles trabalhem em cima disso, de segurança pública, que tragam atrativos aos nossos jovens. Quando a gente anda aqui, como eu estava falando com vocês, aqui no interior mesmo, pelas praças, quando a gente caminha por aí, infelizmente a gente percebe que a criminalidade tomou conta, né? Infelizmente, as nossas crianças estão aí, vão para um campo de futebol, tem 30 bandidos ao lado, 30 traficantes vendendo droga perto da criança. A criança cresce vendo isso e perpetua a ação, acha normal, acha bonito, acha que a polícia é que se torna errada. Vê ali as ações no bairro dela, acha que aquilo ali, o errado não é o bem, o errado é quem está fazendo ali o mal. Porque para ele é algo natural, é algo normal do dia a dia. Porque, infelizmente, a nossa segurança pública ela está a desejar. E a gente precisa cobrar, então, das nossas autoridades. Somos nós quem colocamos no poder e o poder está em nossas mãos para tirar. A gente consegue. Agora a gente tem que observar em quem a gente vota, o que a gente escolhe. Se não, infelizmente, não tem como a gente reclamar, né? Impossível a gente reclamar ali da situação que está hoje se a gente volta a votar em quem não nos dá retorno, se a gente deixa o nosso país, se a gente deixa a nossa cidade, o nosso estado nas mãos de qualquer um, infelizmente vai ficar de qualquer jeito. Então cabe a nós essa decisão. Quando a gente fala sobre saúde, quando a gente fala sobre qualidade de vida, a gente fala então aí de segurança pública, a gente fala de educação, porque os nossos jovens são o futuro do amanhã. Imagine o que vai ser esse futuro, né? Se a gente deixar desse jeito. Quantas mães sofrendo, chorando aí por mortes. Enfim, então por hoje foi apenas isso, nosso giro policial. E amanhã a gente volta com mais informações aqui de segurança pública em nossa Bahia. Olha, ontem também foi dia de cerimônia de posse do presidente Donald Trump. Ele assumiu então aí a presidência dos Estados Unidos e ontem aconteceu então uma reviravolta em todo o mundo. Ontem também estava acontecendo um fórum econômico. Esse fórum econômico, ele trata ali, ele traz mais de 350 líderes mundiais, ou seja, a potência do mundo se reúne então nesse evento para tratar ali sobre economia, tratar sobre assuntos de importação e exportação. Quando a gente fala em assunto de exportação e importação,
o valor do dólar, a cotação, então ela entra aí e foi um momento muito esperado ali, então, para que o ano de 2025 comece a ser planejado economicamente. Os blocos, então, econômicos maiores aí, China, a gente tem o Japão, Estados Unidos também, que está liderando aí, que está entre o ranking dos maiores. Então, a gente sabe que a importância desse fórum econômico, ele se estabelece em todo o começo do ano, onde começam a organizar o que vai acontecer. E coincidiu ali então de acontecer no dia da cerimônia de posse de Donald Trump. O Trump ele fez ontem um discurso ali bem pertinente, ele falava sobre os seus princípios, o que ele queria, o que a gente pode esperar então para o mandato dele. Ele também declarou que durante o seu discurso que sobre o Brasil, que o Brasil depende dele mais do que ele do Brasil. Então já ficou aí um assunto no ar pairando, né, quanto ao governo. O governo também até o momento não se manifestou, claro, sobre isso. E além de tudo, Trump também assumiu e aceitou o perdão, então, ali por um dos acusados de ser um dos organizadores ao ataque de Capitólio. Esse fato teve, então, ali sido o perdão de Trump, ele concedeu, e esse rapaz, então, esse elemento, ele saiu ali da prisão, ele foi liberado. E ele foi, então, condenado, ele havia sido condenado, então, por invasão ao Congresso dos Estados Unidos. Então, ele deixou ali a prisão, foi concedido esse perdão. Além de tudo, o Trump também declarou ali em seu discurso que agora no país só haveriam dois gêneros, só consideraria dois gêneros, masculino e feminino. O que tem repercutido bastante nas redes sociais, tá? As redes sociais estão aí sendo bombardeadas a todo momento com as informações dessa cerimônia de posse, que foi muito esperada por alguns. A cerimônia também foi transmitida ali pela New York Times e eles conseguiram então mostrar ali durante toda a cerimônia, ao vivo. E aos que simpatizam, aos que votaram em Trump também, estavam a todo momento ligados. Então, as redes sociais foi tomada ali no dia de ontem, durante todo o dia. A cerimônia começou, então, ao meio-dia, a ser transmitida meio-dia, e passou ali durante todo o dia. À noite também foi uma cerimônia bem bonita, já no finalzinho do dia. E Trump disse sobre isso, e a gente sabe que o Bolsonaro também, ele foi um dos nomes ali muito falado, muito buscado entre as autoridades dos países que estavam por ali. Foi falado também sobre o Brasil, inclusive durante ali algum momento de conversa entre o filho do Bolsonaro com o presidente da Argentina, ele fala ali sobre o Bolsonaro, fala sobre o Brasil e disse também que o Brasil tem se tornado então uma ditadura, né, uma espécie de ditadura por não permitir então a entrada e saída de um cidadão. Então, desde que o Trump foi eleito pela primeira vez lá em 2016, agora ele retorna no ano de 2025 pela segunda vez à Casa Branca. O que acontece aqui? Essa cerimônia, ela aconteceu ontem, não tem nenhum convite, válido ressaltar também que não existe um convite feito, não existe um convite formal aos presidentes, aos representantes. O que acontece é que chega ali, né, as autoridades que vai acontecer a cerimônia de posse. Então, normalmente alguns deles se fazem presente por lá, alguns outros não vão, como foi o caso do presidente Lula, né? Porém, ganhou essa repercussão muito grande, uma repercussão a nível nacional também, em relação ao Alexandre de Moraes ter então cassado o passaporte de Bolsonaro. E na quinta-feira, 16 de janeiro, ele então havia negado ali o pedido dos advogados do Jair Bolsonaro. Ele havia negado então esse pedido ali de devolução, de entrega então deste passaporte. O Bolsonaro também declarou ali através das redes sociais, em uma entrevista também à imprensa, ele falou que estava muito triste, muito abalado, mas que já era de se esperar que fosse negado o pedido, mas que agora a gente poderia aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? A gente espera que tudo isso se resolva, né? Porque quem fica com a imagem ruim é o Brasil, somos nós, né?
A gente passa a sofrer com essas decisões que são feitas ali. Infelizmente, tem repercutido muito lá fora, né? Que forma o Brasil agora está sendo visto aí por esses outros líderes mundiais. Olha, um outro fator também ali que está causando polêmica nas redes sociais. O bilionário Elon Musk, ele estava presente na cerimônia de posse, ele tem uma afinidade com o Donald Trump, claro que ele estaria por lá. Inclusive, em algum outro momento, o Trump também chama ele ali bem próximo a ele, fica juntinho, faz ali um discurso de apoio, declara ali essa amizade, né, essa afinidade entre eles dois. Porém, o que ganhou notoriedade nas redes sociais foi uma polêmica aí gerada pelo símbolo que o Elon Musk faz. Durante ali essa cerimônia, então, durante o momento de discurso do Trump, com o Elon Musk ao lado, ele faz um símbolo nazista, né? O que é considerado ali um gesto, um movimento, uma saudação nazista, o que traz ali todo um contexto histórico, então, que ganhou muita repercussão ali nas redes sociais e que alguns entenderam, preferiram interpretar como uma saudação nazista. Ele reagiu, então, nesta terça-feira com o gesto novamente, ele fez ali, então, agora já foi liberado o vídeo e a gente vê ali no momento da cerimônia em que ele volta a fazer, ironizando então essas pessoas, e ele fala então que, olha, eu estou com o vídeo aqui, eu vou tentar mandar para Silas para ver se ele consegue baixar para mostrar a vocês. Esse vídeo tem repercutido nas redes sociais, principalmente agora pela manhã, né? A gente deitou, dormiu, descansou ali durante toda a noite, agora pela manhã volta a trazer esses assuntos à tona. Então esses vídeos eles começaram a repercutir novamente nas redes sociais agora pela manhã. Então foi agora pela manhã liberado esse vídeo, tem mais ou menos uns 20 minutos. E ele faz novamente a saudação ali em Washington durante essa cerimônia de posse. Ele faz como uma forma ali de deboche, de ironizar a situação com um símbolo nazista, né? Então as pessoas nas redes sociais estão falando ali. E durante esse comício, que foi a primeira vez, a primeira aparição ali deles dois juntos, de uma forma mais próxima, trazendo essa afinidade à tona, então. E ele fez novamente, e o que as pessoas têm muito comentado ali nas redes sociais é sobre isso. A gente sabe que ele falou ali em suas redes sociais, ele deixou bem claro o seu apoio à extrema-direita, e ele disse também que ele é anti a imigração. Então, ele faz parte ali da extrema-direita, ele é contra a imigração, ele está aí a favor dessa deportação em massa que já está acontecendo, né? E segue, agora Trump só tem aí a aumentar essa tendência, né? E um outro assunto também repercutindo muito no Brasil e no mundo é sobre as redes sociais, é sobre o TikTok. Que o TikTok será banido aqui também no Brasil. Está sendo especulado. As pessoas comentam muito nas redes sociais ali, os fãs, os que têm essa intimidade, né, de conversarem ali com as suas comunidades, ou seja, os artistas dessa rede social que moram agora no exterior, que são brasileiros, estão no exterior, ou os que residem ali no país e que são realmente americanos, estadunidenses no caso, eles estão falando já que as redes sociais saíram ali do ar. Então, que eles já estavam tendo dificuldade no acesso desde a semana passada e que agora, então, eles passaram a não ter esse acesso. O presidente Trump, ele fez uma declaração de que faria um acordo ali para a rede social ela ficar 50% com os acionistas e os outros 50%, então, o governo ter ali também. Então, essa ação, esse acordo, ele vai adiar essa proibição total, ou seja, ainda não é proibido a utilização, ainda não é proibido o acesso à rede social, porém, a rede social já está fora do ar, algumas pessoas já não conseguem mais ter o acesso apenas ali aos seus próprios vídeos, mas não veem mais os vídeos de ninguém. E é uma rede social que tem uma comunidade muito grande, muito extensa. A gente sabe hoje a potência, né, que as redes sociais elas significam para o mundo inteiro, né? As redes sociais elas são uma ferramenta às vezes de trabalho. É uma ferramenta também ali de network, onde você expõe o seu trabalho, onde você expõe ali
o que você faz, quem você é, você conhece empresas, pessoas, você consegue fazer ali um network bacana. E além de tudo, as redes sociais têm um papel, então, de entretenimento também, o que causa um certo vício e que quando se fala em proibir as redes sociais, a gente sabe que gera já um burburinho muito grande. Então esse burburinho ele tem repercutido muito nas redes sociais e o presidente, o Donald Trump, então ele fez essa declaração falando que entrará em um acordo e que será adiado essa proibição, a fim de que seja acertado e que seja liberado então essas redes sociais, tá? Então, a qualquer atualização aí sobre o Brasil e mundo, a gente traz aqui em primeira mão esses assuntos que são virais, que estão viralizando aí nas redes sociais. Olha, e agora a gente vai ficar com Priscila Cel, ela que fala aí sobre saúde, qualidade de vida. Então agora ficamos com o quadro Bem Viver, Priscila Cel.